Organização Mundial de Saúde promoveu a década de ação contra os acidentes de trânsito e o Brasil foi um signatário. Resultou alguma coisa? Eu pergunto assim, tanto no nível do Brasil quanto no âmbito mundial. Olha, falando de Brasil, né, e depois eu faço uma comparação com o que a gente tem de informação a nível mundial. O Brasil demorou muito para se movimentar enquanto signatário de um acordo como esse. A ONU, ela propôs esse acordo em 2009, por uma década que se iniciou em 2011 e que deveria produzir resultados até 2020. Né? O resultado projetado pela ONU e o qual o Brasil foi signatário era a redução de 50% do número de mortos na projeção para 2020. O Brasil começou a se movimentar nesse sentido somente em 2015. Então, para poder fazer essa proposta, a ONU organizou uma reunião interministerial global em 2009, que aconteceu em Moscou, né, e decretou a década a partir dessa reunião. E em 2015, houve uma reunião de acompanhamento da evolução da década, que foi exatamente no meio da década. E o que aconteceu foi que essa reunião foi sediada pelo Brasil. Então, só em 2015 é que o Brasil protocolou um projeto de lei para criar o PENATRANS, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Essa lei foi aprovada somente em 2018, e a gente teve aí as resoluções, né, que regulamentaram o PENATRANS somente em 2021. Então, a gente passou praticamente uma década não deixando de trabalhar, mas com um trabalho desestruturado, um trabalho desorganizado, feito com grandes esforços de municípios, de administradores de rodovias, mas que não tinha um plano nacional e uma organização que congregasse todas essas metas e objetivos. Falando um pouquinho de comparação entre o Brasil e os outros países, né, todos esses signatários do acordo, a ONU, em 2020, renovou essa década, então a gente está vivendo a segunda década mundial de ações pela segurança no trânsito, incorporou conceitos de sustentabilidade nessa década, então vinculou os objetivos globais e as metas globais de segurança viária aos objetivos de desenvolvimento sustentável, e a partir daí iniciou-se essa nova década com uma característica muito diferente da primeira, né, com um foco muito grande em sistemas seguros, na vulnerabilidade do ser humano, levando em consideração a própria característica do ser humano de fragilidade e de erros, né? A gente é muito suscetível a erros, intencionais ou não. Então, essa foi uma característica dessa segunda década. Agora, em dezembro, a Organização Mundial de Saúde soltou o relatório global sobre a situação da segurança viária. E esse relatório mostra que a gente, no Brasil, teve, a partir de 2020, então a gente veio uma queda, uma tendência de queda no número de mortos, e 2020, a partir da pandemia, essa curva se reverteu em aumento. Quando a gente compara com os outros países, a gente vê que países que têm a cultura de segurança mais avançada, como a União Europeia, por exemplo, continuaram com uma tendência de queda. E quando a gente estratifica por modal, a gente percebe que o Brasil, a gente teve uma contribuição muito forte para esse crescimento no modal motocicleta com um grupo de vítimas motociclistas. Então, a situação que a gente está hoje, a gente está numa fase intermediária, vamos dizer assim, num ranking de taxa de mortos por 100 mil habitantes, mas estamos lá entre os 4 primeiros países do mundo que mais matam em termos de números absolutos. Então, esse é o nosso retrato atual.